Abra sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João. Deixa eu falar o celular. Já tem aqui do meu lado no microfone. Tá bom? O radinho tá bom? The radio is good for translation. Radio. Yes? Who has the radio? Michelle is okay? Michelle? Radio is okay? Yeah? Raj? Okay? Thank you. And Jess? All right. Amém? 1 João capítulo 3. O verso 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Repita comigo. Ainda não se manifestou o que deveremos ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém? Oh, glória a Deus. Você olha para o seu irmão que está ao seu lado. Amém? Olha para ele. Você vê Jesus nele? Você fala assim: eu não vejo ainda, mas um dia você vai ser igual a Ele. Vai ser como Ele é. Amém? É muito importante que você entenda e tenha uma visão de Deus para a sua vida. A visão e o propósito de Deus que Ele tem para você. A razão do nosso viver. A razão do nosso viver determina a nossa busca, determina a nossa sede, né? O que você tem mais priorizado na sua vida? É a visão que nós temos de nós mesmos e a visão de Deus em nós. Ontem a bispa ministrou a palavra lá nas mulheres e foi tão tremendo que ela falou sobre a visão que nós devemos ter, né? E ela estava me compartilhando quão bonito, como Deus quer fazer que nós sejamos e tenhamos a visão dele em todos os sentidos da nossa vida. E que quando nós temos isso, nós formoseia o nosso rosto, faz com que nós sejamos resplandecentes daquilo que Deus é em nós e não daquilo que nós somos. E assim que eu quero que você possa entender como Deus quer fazer isso em nós, como Deus quer nos fazer ter essa visão maravilhosa. E eu estava vendo um testemunho de um jovem chinês que ele tem lá na China, ele tem convertido muitos e muitos drogados de rua, homeless, as pessoas na rua drogados, ele tem convertido com a palavra de Deus. E aí perguntaram para ele como isso aconteceu. Ele falou: por metade da minha vida eu vivi nas trevas, mas eu tive uma visão da luz. E nessa visão da luz eu vi um novo céu, uma nova terra, novas pessoas, novos lares, pessoas que não tinham enfermidade, pessoas que não tinham drogas, pessoas livres. Eu vi uma cidade abençoada. E eu falei: essa cidade que eu quero para a minha vida, isso que eu quero para a minha vida. E ele, a partir daquele momento, ele teve, Jesus se revelou a ele, e ele teve a palavra de Deus ministrada a ele, e ele viu que Jesus tinha essa oportunidade de trazer os céus na terra. A visão que você tem pode trazer os céus na terra. A visão que você tem de Deus pode trazer, como diz o Pai Nosso: venha o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade.
Então nossas prioridades, nossas vontades, nosso querer, tudo muda, porque tem uma prioridade muito maior, é trazer aquilo que Deus tem para nós. E para isso que Jesus veio. Jesus veio trazer a revelação dos céus nesta terra. Deus se manifestou através de muitos profetas, mas não era clara essa visão. Jesus, ele veio trazer uma clareza da sua vontade, uma clareza do reino dos céus, uma clareza do reino do Pai. E ele falava muitas vezes: aquilo que eu vi meu Pai fazer, assim faço com vocês. Curava enfermos, curava os leprosos, ressuscitava os mortos, libertava as pessoas, trazia uma revelação, uma mudança de vida no comportamento, no caráter das pessoas, né? Prostitutas eram resgatadas, pessoas que estavam à margem das cidades, da sociedade, eram trazidas para a vontade de Deus novamente. A oportunidade daqueles que não tinham nada receberam através de Cristo Jesus uma oportunidade de reino, uma oportunidade de vitória, uma oportunidade de mudar as suas vidas. E assim que Deus quer, Ele não mudou sua visão. Ele quer que eu e você sejamos esses representantes do reino. Ele quer que eu e você tenhamos revelação do que você é, daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos e que vem de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a proposta de Deus, esse é o princípio de Deus. Por isso que Ele veio primeiramente com os discípulos, falando com eles, ensinando eles através da palavra. Nós precisamos ser ensinados. A palavra de Deus é como uma água que limpa, que restaura, que limpa nossos olhos, limpa a cegueira dos nossos olhos, limpa os nossos ouvidos para ouvir melhor a palavra de Deus e termos a visão correta de Deus. Eu, como esse chinês que teve essa revelação, ele trouxe uma motivação na vida dele que mudou a sua história, mudou a sua vida. E isso que eu quero que você possa começar a buscar agora. Uma motivação que vem dos céus, que vai mudar a sua vida, a sua história. Começa aqui dentro. Vem o teu reino dentro em nós. Jesus falou: onde está o reino de Deus? Perguntaram para Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Eu vejo isso que aconteceu na minha vida. As minhas motivações, as minhas buscas, as minhas lutas, as minhas brigas por justiça, as minhas brigas políticas, as minhas brigas com os meus pais, com a minha própria vida, nada disso teve tão significado do que a revelação de Deus em Cristo Jesus. Aí mudou a minha visão para com os meus pais, a visão do meu servir na sociedade, a visão para comigo mesmo e com tudo que tinha ao meu redor. A motivação mudou, porque algo dentro em mim mudou. Então eu pude começar a ver as pessoas de uma maneira diferente. Isso é tão fantástico, isso que que Jesus fez com os discípulos. Eles tinham uma visão, eles tinham um senso de justiça, eles tinham os seus sonhos, eles tinham as suas motivações, mas Jesus, através da sua palavra, começou a mostrar um reino muito melhor que desta terra, motivações muito melhores do que esta terra nos dá. Tanto que Pedro, o mais duro dos discípulos, ele foi trabalhado nos seus sonhos, trabalhado no seu caráter também. Ele tinha as suas opiniões, era duro, ele achava que ele era certo, que era correto. E o Espírito Santo de Deus e a palavra de Cristo Jesus começou a transformar esse homem. Os sonhos, aquilo que ele amava ser um pescador, era um profissional na sua habilidade, sabia pescar, mas Jesus o transformou num pescador, mas pescador de homens. E assim Deus tem algo espiritual para você, que vai te fazer com uma motivação muito maior, com um sonho que ele vai ser conquistado sim, mas e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus fala. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus, deixa eu ler direitinho, senão você se perde. Em João capítulo 7, Jesus fala algo interessante no verso 37. João 7,37, ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa,
levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, da onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Aqui Jesus começa a trazer uma revelação do que é a sede do homem, da necessidade humana, da necessidade dos nossos corações, aquilo que o mundo não pode suprir. Muitas vezes as nossas necessidades, os nossos desejos, eles são supridos pelas coisas que estão ao nosso redor. E hoje o mundo está assim, né? Nós queremos algo novo, queremos um carro novo, queremos um trabalho novo, queremos algo que está ao nosso redor sendo oferecido pelas propostas do mundo. Você compra um carro hoje, amanhã já sai outro modelo. Aí você quer, o meu modelo não está muito bom, não, quero outro modelo. E a gente fica preso a essas pequenas propostas do mundo e esquecemos do maior desejo, que é o coração, o suprimento da nossa alma, do nosso coração, que vem de Deus. Por isso nós somos criados corpo, alma e espírito. Nós somos criados assim. Acontece que hoje o corpo que se relaciona, a nossa alma que se relaciona com este mundo através do nosso corpo, ele é muito mais oferecido propostas que esquecemos do valor espiritual. E o valor espiritual, ele vem quando nós abrimos nossos olhos através de Cristo Jesus, que nos faz comunicar com a maior fonte deste universo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o nosso espírito. Nossa alma se comunica com Deus através do Espírito, porque Deus é Espírito. E ele fala assim, e nós falamos assim: mas como isso vai acontecer quando nós cremos em Cristo Jesus? E aqui Jesus fala assim: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Esse rios de águas vivas, essas fontes que vão suprir a sua vida, vêm de Deus, do crer em Cristo Jesus. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nosso espírito renasce para essa visão de Deus, para o propósito de Deus, e o Espírito de Deus vem se revelar a nós, mostrando a vontade dEle, mostrando as obras dEle, mostrando aquilo que Ele deseja de nós, e nós somos satisfeitos, nós somos supridos. Por isso, desejar ter essa fonte de Deus, desejar ter a unção e a graça do Espírito Santo, é um direito daqueles que creem em Cristo Jesus. E aqui Jesus fala, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Tomé perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Às vezes não enxergamos os propósitos de Deus, porque não olhamos pela ótica de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, e podemos ver o Pai e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. No verso 39 diz assim: isso Ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele cresciam, pois o Espírito naquele momento não havia sido dado. O que é o Espírito Santo? Em João capítulo 9, um pouquinho para frente, diz assim, no verso 1: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascessem cegos? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
O que satisfaz um homem é fazer a obra de Deus. Jesus, ele realizou as obras do Pai. E ele falou, faça isso enquanto é dia. Faça as obras. E nós só conhecemos as obras de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio fazer como fez esse servo. Abrir os seus olhos espirituais. Deseje mesmo ser cheio do Espírito Santo. Deseje ter sede da vontade, do propósito de Deus na sua vida. Você vai ver a sua vida mudar, as suas motivações mudarem, as suas circunstâncias mudarem, as suas preocupações se dissiparem, e você ser conduzido por Deus, conduzido nas palavras, conduzido no comportamento, na visão dos outros. Eu tinha uma visão muito difícil quando eu olhava para o meu pai. Meu pai, ele amava a sua igreja, amava a sua religião. Era uma religião muito rígida em valores, em costumes, digamos assim. E eu não entendia isso. Eu me converti e não entendia o que ele fazia. Eu queria converter ele e ele queria converter a mim. A gente ficava nessa briga. Ele queria mostrar os valores dos costumes dele e eu queria mostrar para ele a liberdade que nós temos do Espírito Santo, que não valeria nada esses valores. Mas um dia Deus falou assim para mim, Luiz, você está pedindo tanto para o seu pai mudar? Ele falou assim, seu pai cuido eu, posso mudar você? Aí eu falei, Deus, pode mudar. A partir daquele dia eu valorizei meu pai como ele é, como ele era, e como ele amava servir daquela maneira. E não importava. Aí nós dobrávamos os joelhos juntos e orávamos juntos, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E a visão que ele deu para o meu pai é a dele, a visão, o propósito dele, servir com alegria e com muito amor. E Deus me deu uma visão também, do meu propósito. Um dia eu ouvi meu pai falando, meu filho é um pastor, falando com boca cheia para um amigo dele. Ele não falava que eu era um engenheiro, eu também era engenheiro na época. E meu filho é um pastor. Sabe, essa visão que Deus nos dá, ela é tão maravilhosa, porque ela quebra as barreiras e os limites, e faz enxergar a nós mesmos como Deus quer, e faz enxergar os outros da maneira de Deus. Deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus se manifestar, deixe as obras de Deus manifestar na sua vida. Se há algo que você não enxerga, peça para o Senhor tirar das escamas. Não fique preso às situações do passado, não se prenda aos pecados do passado, porque todas elas Jesus já te perdoou, Ele já derramou o seu sangue por você, Ele lavou você. E os discípulos ficaram perguntando para daquele homem cego, ele pecou? Não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, não tem nada a ver, mas a obra de Deus vai ser manifesta. Talvez as situações que você está vivendo, as situações que você está enxergando nas pessoas, a obra de Deus vai se manifestar, e Ele vai enxergar como Deus quer. Deus vai fazer você enxergar da maneira correta, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No verso 6, 7, 8 diz assim: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
recebereis poder ao ser minhas testemunhas. Os discípulos estavam questionando a respeito de reino, de épocas, de mudanças, de transformação, de reis, de governo. Mas Jesus falou: não se preocupe com isso. Mas do alto recebereis poder. O poder que nos capacita, o poder que nos transforma, o poder que muda a nossa história vem de Deus, vem do reino de Deus. E Ele quer agir através de você. Então, talvez não podemos mudar o presidente, mas podemos mudar nosso vizinho, nós podemos mudar nosso esposo, nossa esposa, do nosso lado, nossos filhos, para que eles possam receber esse poder do Espírito Santo. O poder que vem do alto, esse poder que Jesus, Ele dá por direito a você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Talvez precisamos de tanta força e poder para mudar as pessoas e mudar os corações de pessoas ou mudar situações que estamos vivendo. Mas o poder do alto pode mudar da maneira que Deus quer. E quando Deus muda, é muito melhor do que da nossa maneira. O poder de Deus mudando pessoas e mudando circunstâncias, Ele muda de maneira perfeita. Nós não podemos fazer isso. Deixe o poder de Deus agir. Deixe o poder de Deus agir em seu coração. Em Atos 2,17 diz assim, que Pedro, ele diz assim, a profecia que o profeta Joel nos fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Essa promessa está se cumprindo. Ela é para você, é para mim, para todos aqueles que nele creem. Hoje o mundo prega tanta destruição, tanta desgraça, e cada acontecimento vem com esses sinais apocalípticos. Mas aqui é uma promessa muito maravilhosa antes que tudo isso aconteça. O derramar do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que Deus chamar. Ele já te chamou em Cristo Jesus. Ele te chamou para ter o direito do Espírito Santo. Ele te chamou aqui para receber do alto a visão do reino de Deus. E esse reino vai estar dentro em vós. A paz, a alegria, a confiança, a certeza que Deus Pai cuida de nós. O selo do Espírito Santo vai estar protegendo o seu coração. Assim. Ele diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Por isso nós estamos aqui com esse propósito de invocar o nome do Senhor e receber todas as promessas que Ele tem para nós. Pedro acabou de declarar isso, começou a pregar, e o poder do Espírito veio àquele local onde todos estavam reunidos, e todos os judeus e todos aqueles que estavam ali por perto ficaram todos assustados com as pessoas falando em outras línguas, profetizando e declarando as maravilhas de Deus. E diz aqui no capítulo 2, para a gente terminar, no verso 37, já estamos terminando, e diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois
para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. É para você, é para mim, é para nossos filhos, é para nossa família, é para as pessoas que estão perto de nós. É o reino de Deus. Ele começa dentro de você.